E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Nós podemos entender como chaga que as dores, a gente sabe, é o sofrimento, a angústia, a amargura. As chagas são as feridas causadas pelas pragas. E aqui a palavra diz que por causa dessas feridas, eles blasfemam contra o Deus do céu. Assim, a cada nova praga, ela era acompanhada pelas pragas anteriores. Não é que caiu uma praga e assim, embora vinha outra, como aconteceu no Egito. Não. Uma praga vem, fica, vem a outra, fica, vai se acumulando. Há um acúmulo de pragas e não é só uma mera sucessão. Elas estão ali para atormentar o homem com uma finalidade, levar o homem ao arrependimento. E a palavra de Deus diz que eles não arrependeram das suas obras. Mesmo assim, com toda essa angústia, com toda essa dor, com todo esse sofrimento, não se arrependeram. Quando o homem passar a ver que Deus, ele só permite o sofrimento para que o homem se aproxime mais de Deus, muita gente não consegue entender isso. Pessoas que vivem do materialismo, porque o que nós podemos entender aqui, o que nós vemos, o que nós temos, o que nós tocamos é passageiro, é ilusório, não é para sempre. Tudo isso se acaba. Pode ser um carro novo, saiu da concessionária hoje e daqui a alguns anos ele vira sucata. Uma pessoa jovem, bonita, que exibe sua beleza nas redes sociais, passou alguns anos, está envelhecendo. Eu já vi muita gente assim. Eu nunca fui bonito, nem quando era novo, mas um dia eu vou ser bonito, quando eu tiver a glória de Deus sobre mim. Isso eu sei que eu vou ser. Mas os que são, eles ficam tristes, amargurados, porque a velhice acaba com tudo. Eu vi um dia desses uma atriz, não lembro o nome dela, dizendo assim que envelhecer falou aquele palavrão. Por quê? Porque a esperança dela está nessa vida, mas aqueles que temem o Senhor têm que ter uma esperança viva, maior do que esta, saber que existe uma vida que não se acaba, saber que existe uma herança eterna, incontaminável, incorruptível, que não murcha, que está guardada nos céus para nós. Eu observo a situação, ainda comentava há pouco com o meu cunhado sobre o pé quebrado. Por que meu pé quebrou? De acordo com Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É livramento. Eu não sei que livramento, eu não conheço o mundo espiritual, eu não conheço o futuro, mas eu sei que Deus me deu livramento de alguma armadilha que o inimigo estava preparando. Era uma forma de fazer eu ficar em casa e de me dedicar mais ao trabalho do Senhor, que inclusive não vai ser mais apostila, decidi fazer um livro. E já estou no final do capítulo 18. A semana que vem, se Deus permitir, eu consigo terminar esse livro. O Apocalipse comentado versículo por versículo, para quem quiser comprar, ler. Por que eu resolvi fazer um livro? Porque eu vi que dava uma média de 170 páginas. Para você levar na casinha do xerox, vai ficar mais caro do que comprar um livro. Então eu achei melhor fazer o livro. Se alguém quiser o material em PDF, eu mando de graça, sem custo algum. Mando pelo e-mail, me dá o e-mail, mando pelo e-mail, sem custo algum, pode usar à vontade, porque esse trabalho que eu estou fazendo é para Deus. Mas quem quiser comprar o livro, vou preparar a arte, vou deixar ele bonitinho e prometi para o pastor Lorival que os direitos autorais desse livro é para ajudar a igreja dele em Morro Agudo, que tanto abençoa as pessoas, né? Então já é uma doação para ele também. Versículo 12 diz assim: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Esse trecho aqui ele causa tanta controvérsia entre as pessoas, porque os reis do Oriente, no grego aparece da seguinte maneira: os reis que são do nascer do sol. Nascer do sol, a terra onde o sol nasce, é o Oriente. Então, é a referência ao rio Eufrates, porque eu lembro quando eu era novo convertido, o pastor Saulo de Souza, está no meu Facebook, não sei se ele está vendo esse vídeo, você vai chegar a ver, ele ensinava muito sobre isso. Ele falava que no período da guerra, do Armagedon, os reis do Oriente virão para lutar contra Jesus e contra Israel, lá no Vale de Megido, e vai passar pelo rio Eufrates. E falar que o rio Eufrates secava nos anos 80 parecia loucura. Como no tempo de João parecia loucura, aquele grande rio transbordante.
Mas olha como a palavra de Deus se cumpre, as notícias que nós temos agora, que o rio Eufrates está secando. A palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos e muita gente ainda se recusa a acreditar. Quando o Eufrates se seca, abre-se o caminho para os reis que virão pelejar contra Israel. Acredita-se que esses reis são mancomunados com a China e seguem um sistema de governo comunista, negacionista de Deus e perseguidor de cristãos no mundo inteiro. Quando por ocasião do cerco de Israel pelo anticristo, eles deverão vir ao combate e precisarão atravessar pelo leito do rio. Olha, o que acontece ali? Por que o anticristo vai lutar contra Israel? Porque assim que a igreja for arrebatada, o anticristo vai se manifestar. Paulo disse numa das suas epístolas que uma coisa só impede a manifestação do anticristo. Só tem um que agora resiste. Esse um é o Espírito Santo, que está aqui conosco, porque ele veio para ficar, como eu tenho ensinado em outras lives. Então, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, o anticristo não pode se manifestar, ele não consegue. Mas quando o Espírito Santo subir com a igreja arrebatada, ele vai subir, então o anticristo vai se manifestar. Israel, que nunca aceitou Jesus como Messias, vai aceitar o anticristo como Messias. O próprio Jesus disse para eles numa pregação: eu vim em nome de meu Pai e vós não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. E esse outro que ele está falando é o anticristo. O anticristo vem com promessa de paz, com promessa de fartura, vamos acabar com a fome. Eu não sei se o pessoal está acompanhando, irmãos, mas olha, está uma campanha na ONU para acabar com a fome no mundo. Inclusive teve a reunião do G20 na semana passada, lá no Rio de Janeiro. A campanha deles é para acabar com a fome no mundo. O anticristo vai trazer solução para isso. Não há solução onde o ser humano domina, porque o ser humano é ganancioso. Ele sabe que se ele for detentor do controle da comida, então não tem problema. Ele vai ser rico, ele vai ter domínio. Mas quando o anticristo vier, ele vai acabar com isso. Só que o anticristo vem para acabar com tudo que é fé, o que se adora, e vai se assentar no templo de Deus como Deus, querendo parecer Deus. E é nesse momento que Israel vai entrar em atrito com ele. Um dos profetas disse que ele oferecerá uma oferta abominável. Ele vai sacrificar carne de porco no altar. E como eles não comem carne de porco, porco é abominação para eles, pela lei de Moisés, eles vão perceber então que esse é o anticristo. Vão se revoltar e o anticristo vai juntar várias nações para esmagar Israel. Porque o desejo do diabo sempre foi destruir Israel. Matou 6 milhões e meio de israelenses na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo. Tem perseguido Israel durante toda a vida, desde a época de Jesus até hoje. Lá no passado também, o diabo sempre tentou acabar com Israel. Não conseguiu, não vai conseguir. Mas durante 3 anos e meio vai dominar o mundo com a promessa de paz, de fartura, de abundância, até Israel se revoltar e ele tentar destruir Israel. E quando isso acontecer, então vai se abrir a passagem no rio Eufrates para o povo do Oriente vir. É por isso que eu acredito que a China vai estar mancomunada com eles, porque é um sistema comunista, um sistema negacionista de Deus. E esse sistema vai fazer de tudo para destruir tudo que se fala em Deus. Vai se aliar com o anticristo para destruir Israel. Tem um estudo que eu fiz sobre isso, Deus vai permitir que eu passe ainda para os irmãos. Vamos continuar aqui. Versículo 13: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Espíritos imundos semelhantes a rãs. De quem sai? Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Percebam que tem aqui uma trindade satânica. O dragão é o próprio Satanás. A besta é aquela fera que ele levanta para fazer milagres, para encantar as pessoas, para as pessoas pensar que o dragão é Deus fazendo milagre. Porque tem muita gente que acredita em milagre, acha que milagre é tudo, e não sabe que a palavra de Deus é tudo, porque Jesus disse que não vai cair um tio ou um jota da lei sem que tudo seja cumprido. Pode ter milagre, não tem problema, o diabo também faz milagre. Nós vimos lá no capítulo 13, versículo 13 de Apocalipse, que fala dos sinais e maravilhas que a besta faz para enganar os que habitam na face da terra. Então vai aparecer 3 espíritos imundos da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. Eu acredito que cada um deles vai expelir um espírito imundo que está dentro deles. São como figura da praga das rãs enviada ao Egito. Lembra que no Egito teve todas aquelas pragas?
Então é uma imitação, parece que é o mesmo sistema, só que o diabo imitando a Deus, porque o diabo é mímico, irmão. Ele fica tentando imitar Deus de todas as formas, entendeu? Não consegue, mas tenta. Então surgem esses espíritos imundos, semelhantes a rã. Você vai olhar, você vai ver uma rã, pensa assim, é só uma rã. Não é só uma rã, é demônio, tá? Porém, no caso do Egito, eram rãs de verdade, mas aqui são demônios a serviço do anticristo. A presença do espírito imundo na terra de Israel, em conexão com os profetas idólatras, é predita em Zacarias capítulo 13, versículo 2. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória, e também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. Começando com a infidelidade quanto à vinda de Cristo em carne, os homens terminarão na mais grosseira idolatria da besta, a encarnação de tudo que é autodeificante, ou seja, autoproclamar-se Deus e opositor de Deus nas potências mundiais de todos os tempos. Tendo rejeitado aquele que vem em nome do Pai, eles adorarão aquele que vem em seu próprio nome, como disse ele mesmo em João capítulo 5, versículo 23, embora seja realmente o representante do diabo. É isso que é esses espíritos imundos aí. E muita gente enganada por eles vai achar que estão numa boa. Esse ser é o representante do diabo. E ele traz esses demônios a serviço de Satanás. Como as rãs coacham à noite, faz aquele barulho todo no pântano, fica cantando lá nos pântanos, nos atoleiros, assim também esses espíritos imundos na escuridão do pecado, eles ensinam no meio da lama das concupiscências. Eles falam de liberdade, porém não é a liberdade do evangelho, mas é a liberdade para pecar. Hoje a gente vê falar muito em liberdade. Fala-se muito em liberdade de pessoas que são verdadeiros ditadores, estão acabando com a liberdade das pessoas, com a liberdade de expressão. É a mesma tática de Satanás, ele não muda, é a mesma sujeira de sempre. Nós queremos defender a democracia, mas são ditadores. Nós queremos defender a liberdade, mas é a liberdade para pecar, que é o que muita gente defende hoje. E tudo que você fala que condena o pecado, a pessoa acha um termo pejorativo, é homofobia, é transfobia. No pior estado da nação judaica, implica uma paródia dos dois números divinos, o 3 da Trindade e o 7 do Espírito Santo. Então observa que nós temos 3 da Trindade, que estão imitando a Deus, que é o dragão, a besta e o falso profeta. E aí vem os outros 7 também. Tem os 3 espíritos imundos em forma de rã. Alguns observam que 3 sapos foram os braços originais da França, um país que tem sido o centro da infidelidade, do socialismo e do falso espiritismo. O espírito impuro que sai da boca do dragão simboliza a orgulhosa infidelidade que se opõe a Deus e a Cristo. Hoje nós temos o dia do orgulho gay e de outras coisas. A pessoa tem o orgulho de ser infiel a Deus e sai manifestando em público. Isso é o mais complicado. Mas no tempo do anticristo, essa situação vai se intensificar muito mais. Ai de quem ficar, né? Sair da boca da besta é o espírito do mundo, que na política dos homens, seja democracia ilegal ou despotismo, coloca o homem acima de Deus, como Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele queria ser igual a Deus, ele não aceitava domínio de maneira nenhuma. Imagina que vou falar que existe um Deus melhor do que eu sou Deus. Então ele teve aquele sonho grande da árvore, e Daniel foi interpretar o sonho dele e falou: rei, se humilha na presença de Deus, porque senão o senhor vai ser tirado dentre os homens, o senhor vai virar um animal. Mas ele não acreditou muito no Daniel não, sabe? Ele não acreditou de maneira nenhuma. Ele achou que Daniel estava mentindo para ele, né? E ele então quis continuar com aquela vidinha dele. O que aconteceu em seguida? Ele virou um animal, assim, no espírito, né? Porque ele ficou louco, foi pro pasto, foi comer palha junto com o boi. Então a situação dele ficou bastante complicada mesmo, né? Muito complicada. Nós temos aqui, ó, quando por ocasião do cerco de Israel pelo anticristo, eles deverão vir ao combate e precisarão atravessar pelo leito do rio, tá? Sobre os espíritos imundos, começa com a infidelidade quanto à vinda de Cristo em carne. Muita gente não acredita nisso, muita gente já fala que Jesus, ele era Deus,
Ele veio como Deus. Aí eu pergunto, como é que Deus pode morrer? Deus não morre. Então isso é uma negação de Deus. Cristo veio em carne. Lá na epístola de João, ele fala claramente que o espírito do anticristo nega que Cristo veio em carne. Os homens terminarão na mais grosseira idolatria da besta, a encarnação de tudo que é autodivinizante, se proclamando como Deus. Cada um vai querer ser Deus. É o caso da religião budista. Os budistas dizem que eles têm que alcançar o nirvana e se transformar em Deus, né? Então, olha só o que acontece aqui. Alguns observam que os sapos foram os braços originais da França. É um símbolo de infidelidade, socialismo e de falso espiritualismo. Olha, o problema do espiritualismo falso é o seguinte: ele quer parecer que ele é um cristão, ele quer parecer que ele é espiritual, mas ele não é. Então, o espírito imundo que sai da boca do dragão simboliza essa orgulhosa infidelidade que se opõe a Deus e a Cristo, como nós podemos ver atualmente. Sair da boca da besta é o espírito do mundo, na política dos homens, que a gente sabe que está realmente defasada, deturpada, falando democracia quando é ditadura, e coloca o homem acima de Deus. Que fora da boca do falso profeta está a mentira do espiritualismo e a ilusão religiosa que faz as pessoas pensarem que elas têm Deus na vida delas. E muita gente fala, a pessoa acaba de sair de um centro de macumba, vai com Deus, irmão. Que vai com Deus? Você está num centro de macumba, rapaz. E essa ilusão religiosa vai tomar conta da prostituta quando ela tiver sido destruída. O falso profeta, o espírito do mundo sai da boca do falso profeta também. Ele é distinto da prostituta, por quê? Ele é distinto da igreja apóstata. O que é igreja apóstata? Igreja apóstata é aquela igreja que se diz cristã, mas não pratica a palavra de Deus, da qual Roma é a mãe. Não vamos falar que só a igreja romana é uma igreja apóstata, mas ela é a mãe de todas as prostituições. Embora não seja o único representante, porque haverá 10 entidades. Nós podemos ver que o dragão ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Você vê lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 1 ao 3 e também no versículo 16, que ele é idêntico ao segundo animal de Daniel. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, assim fala detalhadamente dessa descrição. E vamos comparar com Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Quando finalmente ele vai ser condenado ao lago de fogo com a primeira besta, como também o dragão vai um pouco depois, um pouco mais tarde, né? O dragão, a besta e o falso profeta, juntos eles formam o mistério da iniquidade, de que Paulo fala lá em Tessalonicenses. Formam uma trindade satânica, a falsificação do mistério da piedade, porque Paulo fala a Timóteo do mistério da piedade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tomando para si um povo da terra, que serão um com eles também, como Jesus disse, para que eles sejam um comigo, como eu sou um com o Senhor. Então esse é o mistério da piedade. Mas Paulo anuncia, revela também que vai haver um mistério da iniquidade que vai ser formado para todo mundo, para fazer o que ele quiser. Então o dragão age da mesma forma, ele dá a autoridade dele para a besta, né, para que a besta faça o trabalho dela de conduzir as pessoas à adoração do demônio. Eles são, portanto, juntos adorados pelos enganados. É a única forma da pessoa adorar o diabo. Ninguém vai adorar o diabo em sã consciência. É só enganado, pensando que está adorando a Deus. Como muita gente hoje acha que está servindo a Deus e está servindo a idolatria, a feitiçaria, a mentira, ao espiritismo, né? Como a besta com diademas, assim Cristo tem em sua cabeça muitos diademas, porque é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas glorifica Jesus, assim também o falso profeta não fala de si mesmo, mas diz a todos os homens para adorar a besta e confirma o seu testemunho à besta com milagres. Lá no capítulo 13, versículo 13, como o Espírito Santo atestou de forma semelhante a missão divina do Filho de Deus, Jesus. Versículo 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, por prodígio entenda milagre, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. É a batalha do Armagedon. Quando diz aqui, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, nós podemos compreender que são líderes mundiais, como nós estamos vendo hoje.
A Liga das Nações se transformou na ONU e agora tem Tribunal Penal Internacional, inclusive julgando Israel, porque Israel se defendeu do ataque terrorista e determinando a prisão do primeiro-ministro de Israel, Netanyahu. Percebe-se claramente que essa entidade internacional está a serviço do anticristo. Uma forma de perseguição antecipada. Deus, ao permitir os milagres de Satanás, como no caso dos magos egípcios, que eram seus instrumentos de endurecimento do coração de Faraó, o que aconteceu? Vamos explicar. Deus permitiu que Satanás fizesse milagre lá no Egito, porque quando Deus falou para Moisés, você vai lá no Egito, você vai jogar o seu cajado no chão e vai virar uma cobra. Quando Moisés fez isso, Deus estava operando através de Moisés. Mas o diabo levantou 2 magos no Egito que jogaram as varas deles e elas viraram cobra também. Entende-se que as cobras lá no Egito, as cobras dos magos, não eram cajados de verdade, eram cobras encantadas que jogando no chão elas começavam a andar. Então entende-se isso. Mas digamos assim, as pessoas que estavam vendo isso não sabiam, eles não sabiam desse truque. Então é um milagre que Satanás fez para endurecer o coração de Faraó, para Faraó falar, não, o poder que você está demonstrando aí, os meus mágicos também têm, não precisa obedecer ao seu Deus, porque o meu também é grande. Então, como Deus permitiu isso, ele dá àquele que rejeitou a mensagem do Evangelho a ilusão de estar certo para a sua própria destruição. Ou seja, se você não quer se converter, então Satanás fala, não, você está certo, fica tranquilo, você já tem uma religião, já é bastante. Tem pessoas que você vai pregar o Evangelho e a pessoa fala isso, né? Eu já tenho minha devoção. Que devoção? Que devoção? Devoção vai levar alguém para o céu? Que leva para o céu é Jesus, rapaz. Aceita Jesus, você vai para o inferno. Como a vara de Arão foi transformada em uma serpente, assim fizeram os magos egípcios, enganando o faraó e os seus servos. Depois, Arão transformou água em sangue, e os magos do Egito fizeram a mesma coisa. Assim que os sapos, eles fizeram a mesma coisa. Quando Deus fez os piolhos, né, mandou Moisés pegar o pó da terra e jogar para o ar, e virou piolho, encheu de piolho na terra do Egito, aí, então os magos já não conseguiram fazer, porque o poder de Satanás é limitado, irmão. E foi nessa hora que os magos pararam e falaram, pera um pouquinho, isso aqui é o dedo de Deus. Está lá em Êxodo capítulo 8, versículo 18 e 19. Então o que não for típico será o último esforço do dragão, da besta, do falso profeta. Ele vai fazer milagres até um certo ponto, mas vai chegar no ponto que ele não vai conseguir fazer mais. Por quê? Porque Deus limita as ações de todo mundo, inclusive de Satanás. Ele tem as ações dele limitadas. Não é como ele pensa, né? Então, ainda no versículo 14, quando fala que esses espíritos demoníacos vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, que batalha é essa? É o conflito final para o reinado do mundo descrito no capítulo 19, versículo 17 em diante, ou seja, a grande batalha do Armagedon, que nós esperamos há tanto tempo, do qual sempre ouvimos falar, não é? No versículo 15, Jesus para um minutinho, faz uma pausa para dar um alerta. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. É uma advertência, venho como ladrão, ou seja, venho de surpresa. Esteja preparado, esteja pronto, você não sabe que hora que eu vou chegar. Nós temos essa advertência ao longo de todo o Novo Testamento, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 13, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 21, Atos dos Apóstolos capítulo 20, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e 1 Pedro capítulo 4 também. São todas advertências para vigiar, vigia, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Agora imagina se você está andando na rua e de repente você percebe que você esqueceu de pôr a roupa e está todo mundo olhando para você. Imagina que vergonha. Vai ficar assim aqueles que não vigiar, quando olhar para o céu e pensar, meu pai desapareceu, minha mãe desapareceu, meu irmão desapareceu, o esposo foi embora, a esposa foi embora, o amigo foi embora e eu fiquei. E vai ser assim mesmo no dia do arrebatamento. Por isso que ele está parando para advertir, venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon.
Em hebreu é Armagedon, mas também tem um outro termo em hebraico que é chamado de Megido, é o vale onde Josias foi derrotado e morto pelos egípcios. Ele ficou orgulhoso demais, achou que poderia vencer os egípcios, não sabia que o faraó tinha ido naquela batalha com a advertência de Deus para batalhar e enfrentou a Deus, e aí ele morreu. Quem enfrentar a Deus não escapa de maneira nenhuma. Deus é que nem uma locomotiva, se você não sair da frente, ele te arrebenta. Não entra na frente de Deus, não faça oposição a Deus. Em Joel capítulo 3, versículo 12 em diante, fala do vale de Josafá, onde as multidões estão ali para tomar uma decisão. É o vale da decisão. E ali fala que vai haver um julgamento de Deus. O julgamento de Deus é mencionado como a cena da vingança final. Não diria vingança, diria justiça, mas vamos tratar dessa forma para as pessoas entenderem. A vingança de Deus, a vingança final de Deus sobre o inimigo que se opõe a ele desde o início da criação. Versículo 17. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Bom, em primeiro lugar, vamos observar, esse templo que tem no céu, nós já falamos dele, é o original, é como o altar que está no céu, que é original, do qual foi criado um altar na terra. Esse templo que está no céu também é original, né? Então, é de lá que sai. Quem será que falou, hein? Está feito, é a voz de Deus, irmão. Como Jesus falou na cruz, está consumado. Quando ele acabou, que ele viu que tinha acabado a obra dele, ele tinha pagado o preço do pecado, então ele disse: tudo está consumado. Deus está dizendo lá no templo do céu também: está feito, está consumado, tá? Ou seja, é completa a obra da expiação, os salvos já estão com Deus e é a hora do juízo. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra, tal foi este tão grande terremoto. Então acontece ali o mesmo que quando abriram-se os 7 selos e os 7 trovões. Mas com a diferença de que eles não formam apenas a conclusão, mas introduzem a consequência da última taça, a 7ª taça que vai ser derramada sobre os homens, ou seja, a destruição total da Babilônia e dos exércitos anticristãos que vieram lutar contra Jesus no Vale de Megido. O terremoto, que muitas vezes é precedido por um estado de ar lúgubre, de ar de funeral, como seria o resultado da taça derramada sobre ele. O versículo 19: a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, primeiramente, que grande cidade é essa que se fendeu em 3 partes? Vamos analisar. A capital é a sede da igreja apóstata, a Babilônia espiritual, que nós podemos dizer que é Roma, sem nenhuma sombra de dúvida, e lá na frente nós vamos dar mais indícios ainda. Ela é a capital, é a maior representante, não é a única, tem outras, tá? Porque quando nós falamos em igrejas, vamos falar das igrejas apóstatas. Jesus mandou 7 cartas para 7 igrejas. Irmãos, a verdade é que muitas igrejas evangélicas estão corrompidas como a própria igreja romana. Ela é a capital da apostasia, ela lidera e é a maior representante. Agora a cidade que fala lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, quando fala que Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado, é provavelmente distinta, ou seja, Jerusalém sob o anticristo. Em Apocalipse capítulo 11, versículo 13, apenas 1/10 de Jerusalém cai. Pode observar lá. Cai uma 10ª parte. Enquanto nessa situação da Babilônia espiritual, a cidade se fende em 3 partes pelo terremoto. Olha, de 1/10 para 1/3. A diferença é fenomenal, né? As cidades das nações, como está escrito ali, a grande cidade vendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Outras cidades ligadas à Babilônia espiritual, ou seja, outros lugares. Não é uma cidade propriamente dita, um espaço geográfico, mas uma cidade espiritual, uma seita, um nome importante, que está ligado de alguma forma à Babilônia espiritual. E é nisso que nós precisamos colocar nossa atenção. E da grande Babilônia vem em memória agora, né? Da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira.
Então a grande Babilônia foi lembrada. Pera aí, Babilônia, tem que te pagar, tem que te recompensar pelo mal que você fez. Lembrança aqui não é no sentido de que possa ter se esquecido. Deus não se esquece de ninguém, mas de trazer a lembrança. Olha, é hora do nosso acerto, e agora, tá? É agora.